Boa noite a todos, boa noite, Comunidade Espírita Nova Era do Vale do Jequiriçá, Bahia. Boa noite, José Alberto. Boa noite, Renilda Cardeal. Boa noite, Celso Seara. Boa noite, meu querido Luciano da Gata. Que Jesus nos abençoe desse trabalho de amor que vamos realizar nesse momento aqui, em prol do nosso crescimento moral e espiritual. Antes de a gente fazer algumas saudações aí e apresentar a Renilda, né, que o pessoal já conhece, a gente vai pedir para que você toque uma música para a gente aí. Então vamos lá. Para começarmos aí com alegria. Nunca vi ninguém viver tão feliz como eu no sertão, perto de uma mata e de um ribeirão. Desse eu no sertão, casa simplesinha, rede pra dormir, de noite o show no céu, feito pra assistir. Deus e eu no sertão, trabalho cantando na terra a inspiração. Lá vou eu cuidar do chão, trabalho cantando na terra a inspiração. Deus e eu no sertão, casa simplesinha, rede pra dormir, de noite um show no céu, feito pra assistir. De volta para casa, queima lenha no fogão, e junto ao som da mata eu meu violão. Sertão, Deus e eu num sertão. Por aí. Muito bem. Seu microfone, Celso. Vamos fazer a nossa prece, né? Agradecer a Jesus por essa grande oportunidade. Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, estamos aqui para te agradecer por tudo, principalmente pela nossa vida, por esse trabalho, pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso trabalho, pela comunidade espírita Nova Era, lá no Vale do Jequiriçá, pelos seus dirigentes, trabalhadores, e pela nossa querida Renilda Cardeal, que será responsável pelo trabalho da noite de hoje. Que ela receba também de todos nós a alegria, a paz, o amor, e principalmente a saúde e a intuição. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoar nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. E não deixeis cair nova tentação, mas livra-me, Senhor, de todo mal, que assim seja. Jesus, amigo, companheiro de todas as horas, que nos dê a tua paz. Viva Jesus! Viva Vamos Jesus. saudar aí os trabalhadores lá da comunidade espírita Nova Era,
lá no Vale do Jequiriçá. Boa noite a todos. A nossa querida Márcia Consuelo, Terezinha Café, Léo Berma, Otonolito, Suelen, nosso irmão José Alberto, presidente da instituição, a sua esposa Madalena, a nossa querida irmã Elma, Maria Rosa, nossa querida Jana, Ariosvaldo Bezerra e todas as pessoas que estão, nesse momento, nos assistindo. Boa noite, Renilda Cardial. Boa noite, Celso. Alegria estarmos aqui. Boa noite, da gata. Boa noite, Como Renilda. vocês? Tudo bem? Tudo Graças bem. a Deus. Que bom. Hoje, a gente tem o prazer e a alegria de ter conosco aqui a nossa irmã Renilda Cardial, que hoje vai falar um tema muito expressivo, que é o Espiritismo. Esse será o tema da noite de hoje, no qual eu já vou pedir para a nossa irmã dar sequência ao trabalho. Queridos amigos, irmãos em Cristo, boa noite. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, este mestre amorável, este pastor compassivo, que cuida das suas ovelhas com toda amorosidade, ele permaneça conosco. E o nosso carinhoso abraço a todos os irmãos lá do Vale do Jaquiriçá, não é isso, Celso? Isso. Vale. Diga aí. Deixa eu ver, porque eu fechei o microfone aí. Não, está aberto, Celso, pode falar. É do Vale do Jequiriçá. Pronto, aos nossos irmãos e amigos do Vale de Jequiriçá, o nosso abraço. Sintam muita paz. E que nessa noite nós temos a oportunidade de falar em torno do Espiritismo, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, itens 5 a 7, onde nós iniciamos a fala lembrando deste pastor, este amigo o qual ama a humanidade com amor sem igual, e como é peculiar de sua natureza, um excelente pedagogo. Em todas as instâncias, ele sempre busca nos ensinar alguma coisa. E em um momento em que ele estava reunido com seus discípulos, ele então, desejoso de transmitir-lhes uma lição, ele pergunta para os seus amigos: que dizem o homem a respeito do Filho do Homem? E aí então, os amigos, os seus discípulos, ao ouvirem tal questionamento, dizem-lhe: mestre, uns dizem que tu és João Batista, outro que é Elias, outros ainda vai dizer que tu és Jeremias, ou então um dos profetas. Assim eles respondem. O mestre, não satisfeito com a resposta que lhe fora dada, ele então vai perguntar: e para vós, quem é o Filho do Homem? E aí, nesse momento, tem uma passagem muito expressiva. Isso, nossos amigos, está lá em Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 14, para que nós possamos, então, investigar aquilo que nós estamos falando e nessa investigação nos debruçarmos em estudo e entendermos o que a doutrina espírita nos esclarece, o que ficou obnubilado durante décadas. E nesse momento que Jesus pergunta: e vós? E para vós? Quem é o Filho do Homem? Que dizeis que eu sou? É fantástico, porque Pedro, ele tomado por uma energia diferente, ele então, se sentindo envolvido por uma outra inteligência, ele vai responder: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, é uma das passagens fabulosas as quais nós precisamos buscar para nós compreendermos que nesse instante que Pedro nos dá essa resposta, nós temos diversos princípios e vários ensinamentos nessa simples passagem. E ao ouvir a colocação de Pedro, Jesus diz para ele: Pedro, bem-aventurado és tu, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelara isso, mas o meu Pai que estás nos céus. O meu Pai que estás nos céus. Isso é extremamente consolador, porque nesse momento Jesus deixa provado, ele ressalta que não foi a Pedro que dera a resposta, que não veio da carne nem do sangue, mas sim do Espírito. E então ele nos dá a notícia que é possível o Espírito, uma outra inteligência, falar.
E como já vem há algum tempo nos informando que nós somos esse espírito imortal, como está lá no livro dos Médiuns, o espírito é uma centelha, é um clarão, é uma chama. E nós somos essa chama de luz. Nós somos esses seres eternos. Nós somos seres amoráveis. Nós somos luzes. Por mais que alguém, em alguma instância, queira nos dizer qualquer coisa contrária, nos cabe, na condição de filhos de Deus, na condição dessas luzes que somos, entender e acreditar que nós somos luzes. E a responsabilidade é inteiramente nossa de estarmos lapidando esse espírito a cada instante para que então possamos nos aproximar mais e mais dessa força crística e destes mundos superiores dos quais Jesus nos dá notícia. Quando Jesus, mais uma vez, vai ressaltar que não foi a carne e o sangue, ele traz um outro princípio que está contido na doutrina dos espíritos. Princípio esse que nós vamos mencionar ser exatamente a mediunidade. Então, nesse momento, amigos, nós vamos entender que a mediunidade, ela não é um fenômeno pertinente da doutrina dos espíritos. Ela vem desde priscas eras. Ela faz parte da humanidade. Ela faz parte de nós. É uma característica orgânica de qualquer indivíduo. Entretanto, o movimento espírita decidiu o seguinte, que só seria chamado de médium aquele que tem a sua mediunidade eclodida. Todavia, todos nós, em menor ou maior grau, conforme afirma Allan Kardec no Livro dos Médiuns, todos nós somos médios. Então, percebamos que a nomenclatura quem vai dar é Kardec, mas ela existe desde que nós podemos ter entendimento de como nós fomos criados. Desde quando nós fomos criados, simples e ignorantes, ali já estava, ou eu diria assim, o ponto, já estava o néctar da mediunidade em todo ser, em toda criatura humana. Mas é o nosso codificador que vai organizar, que vai conceituar, que vai trazer para nós de forma metódica e pedagógica a estruturação da mediunidade. E é algo fantástico estudarmos, porque através dela nós vamos também ter acesso a um outro princípio que é a imortalidade da alma. Naquele momento que Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele estava provando que existe uma outra inteligência, existe um outro ser que utilizou das suas cordas vocais para lhe dar notícia que estava diante do próprio Cristo. Estando diante dele, ele afirma, eu, quanto espírito, eu continuo vivo, apenas perdemos o corpo físico, mas prosseguimos a nossa trajetória. Morrer é simplesmente um processo libertador. Por isso que nós afirmamos que o espiritismo ele acabou com a morte, digamos assim. A morte caiu por terra com o advento da doutrina espírita. Ela vem nos convidar para uma racionalidade. E esse convite nos traz essa modificação de que morreu, acabou. Pelo contrário, morreu, prosseguimos. Exatamente como antes, né? Com a diferença, sem esse corpo pesado, conforme nos diz André Luiz, pesando toneladas. Então, nós precisamos acreditar, compreender que quando um ente querido volta à pátria, ele voltou para continuar a sua trajetória evolutiva lá no mundo dos espíritos, que é o nosso mundo real. É o nosso mundo verdadeiro. Estamos aqui, conforme dizem na filosofia popular, nessa passagem, nós somos meros passageiros, só não é o cobrador e o motorista quando estão dentro do ônibus, mas quando eles saem, eles também são passageiros. E nós estamos nessa passagem evolutiva para agregar conhecimentos e agregar também amigos, e em busca, com essa formação de agregação de conhecimentos, agregando amigos, lapidando o perispírito, adquirindo conhecimento, nós conseguimos caminhar e chegarmos no mundo da verdade, eu diria, um pouco melhor, né? Sem ter vergonha de nós mesmos. Opa, o que é isso? Ter vergonha de nós mesmos, sim. Nós podemos entrar nesse processo de nos envergonharmos
quando não nos esforçamos para vivenciar aquilo que nós já aprendemos. Então, todo e qualquer esforço que nós empreendemos para a vivência do conhecimento já adquirido, isso nos dá a possibilidade de, ao chegar no mundo da verdade, estivermos frente a frente, ou face a face, com a nossa própria consciência, nós vamos dizer para nós, melhoramos um pouco. Valeu a pena a nossa trajetória. Adquirimos conhecimento e houve um esforço sincero em viver o que o Cristo nos ensina. Com a imortalidade da alma, quando ele disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, nos traz também um outro princípio da doutrina espírita, que é a comunicabilidade dos espíritos. Eu gosto sempre de ressaltar que é justamente este capítulo, ou melhor, este princípio, a comunicabilidade dos espíritos, que nos diferenciam dos espiritualistas. Os espiritualistas, eles acreditam na reencarnação, acreditam que existe alguma coisa além da matéria. Todavia, eles não dão crédito à comunicabilidade dos espíritos. E nós percebemos que toda a ciência, todos os campos da ciência, está provando a possibilidade dessa comunicação de um mundo com o outro. E isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Porque ela vem caminhando junto com a religiosidade, junto com a religião, e provando de forma indiscutível e absoluta tudo o que nos disseram o Cristo há mais de 2000 anos. Né? Aristóteles vem trazer também essa ideia da comprovação. Então, hoje nós temos um campo mais vasto para, então, provar o cuidado que tivera Kardec, à sua época, utilizando o método experimental para provar em uma reunião mediúnica aquilo que lhe era apresentado, aquilo que os espíritos diziam. Tinha uma resposta, ele não satisfeito, vai buscar em outros médios do mundo inteiro, com as mesmas perguntas, e nós percebemos respostas similares, diferença apenas de termos, mas na essência a resposta vinha dar em um mesmo. Então a gente percebe a preocupação desse magnífico estudioso Kardec e a sua preocupação em estar experimentando aquilo que ele observava, aquilo que lhe era dito através dos nossos amigos benfeitores, que são os espíritos que se encontram no mundo da verdade. Vale lembrar que nós também somos espíritos. A diferença é que nós estamos revestidos por esse corpo pesado. Mas, e nessa condição, estamos aqui quanto almas. E quando deixarmos o corpo, voltamos à pátria, nós voltamos a ser chamados de espíritos tão somente. Desta forma, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 3, nos fala assim, o nosso querido bom pastor, o Rabi da Galileia. E ele vai dizer assim para nós, que está também em João, capítulo 14, 15 a 17. Se nós observarmos o nosso pedagogo, Allan Kardec, todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem um cuidado de abrir com um dos evangelistas. É João, é Mateus, é Lucas, é Marcos, enfim. Ele sempre abre com uma passagem desses evangelistas, provando que o que está escrito na Evangelho segundo o Espiritismo tem um respaldo dos evangelistas. Logo, a doutrina dos espíritos não tem nada a ver com a questão demoníaca. Aliás, o demônio, à época, era daimon, anjo bom. Hoje é que, infelizmente, deturparam o conceito desta palavra demônio. Mas a doutrina dos espíritos vai provar que não existem demônios. O que existem são espíritos que tomaram decisões equivocadas. Espíritos que optaram por caminhos contrários ao amor. Então, temporariamente, eles se manifestam desta maneira, de forma contrária às leis do amor. Mas, um dado instante, com certeza, eles serão convidados a rever os seus conceitos. E lá no capítulo 6, item 3, Jesus diz para nós, se me amas, guardai os meus ensinamentos.
Oi, você ama Jesus? Então, vamos nos esforçar a guardar os seus ensinamentos. E eu rogarei ao meu Pai, e ele vos dará outro consolador. Observem, Jesus ainda encarnado aqui, ele já anuncia um outro consolador, porque ele sabia. Foi por isso que ele falava por parábolas. Ele sabia que nós não tínhamos consciência, a condição psíquica de compreender os seus ensinamentos. Por não ter essa maturidade espiritual, que ainda estávamos na infância quanto espírito, por não termos essa maturidade espiritual, ele fala por parábolas, porque ele tinha entendimento que falando por parábolas, ninguém iria deturpá-las. Hoje nós estamos buscando compreender essas mensagens, compreender essas parábolas. E ele diz, eu vos mandarei, pedirei ao meu Pai para que mande outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade. Para ficar conosco, tem que ser eternamente, tem que ser algo eterno. E o Espírito, ele é eterno. O Espírito é imortal. Traz essa eternidade, essa característica, eu diria assim, esse atributo do Espírito de ser eterno. A quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Olha que profecia! E vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito, porque a doutrina dos espíritos, o espiritismo, vai tirar o véu da mensagem a qual o Cristo trouxe ontem e não foi possível a humanidade compreender. E não foi possível nós, que estamos aqui agora, ouvindo esta fala, ou estamos aqui falando, nós não compreendíamos antes, mas hoje nós podemos afirmar que já detemos um percentual de conhecimento para então nos esforçarmos mais ainda para viver. Recordemos que Jesus disse, a quem muito será dado, muito será cobrado. Então nós temos, e não é ele que vai nos cobrar, mas a nossa própria consciência que nos faz essa cobrança por saber que nós já temos esse entendimento. Nós já sabemos o que significa, o que ele quer dizer com a parábola do semeador. O que é que ele nos ensina naquele instante, lá nas boldas de Canaã, nas boldas, onde ele inicia o seu mandato. A mãe diz, façam tudo o que ele disser. E mulher, ainda não chegou a minha hora, façam o que ele disse, o que ele disser. Então ela sai, porque ela tinha certeza que naquele momento ele iria realizar o seu pedido, ele iria começar o seu reinado de amor, a distribuir fraternidade, a ensinar à humanidade o que é solidariedade. E naquele momento que Jesus faz aquela modificação da água em vinho, é um gesto fabuloso de solidariedade, de compreensão, de amorosidade para com os anfitriões e os convidados. Que imagine vocês, em meio de uma festa, acabar o vinho. Mas ele tem o poder de manipular aquelas moléculas, as moléculas da água, e transformá-la em vinho. Vale lembrar, queridos amigos, que o próprio Cristo disse, único profeta da história da humanidade, que empodera a criatura humana e diz, tudo que eu faço, vós podeis fazer. Então, se ele transformou algo em vinho, nós também podemos transformá-la. Mas no momento em que nós verdadeiramente acreditarmos que somos capazes deste poder, sem a menor sombra de dúvida, que nós faremos muito mais do que ele fez, conforme ele dissera à sua época. Em meio a tudo isso, nós vamos observar que esses ensinamentos, que é peculiar a todos os seres, que está disponível, eu diria assim, nas leis universais, na Biblioteca Universal, na Biblioteca da Humanidade, esses ensinamentos estão disponíveis. Nós vamos lembrar que tem as casas espíritas com o papel de educandário.
com a proposta de educar, de convidar a criatura humana a rever conceitos. Vêm às casas espíritas para, através dos seus cursos, os mais diversos que eles ofereçam, para descortinar na criatura humana aquelas crenças limitantes, os conceitos de outrora, e que com a evolução, com o processo evolutivo, as coisas estão se desenvolvendo. A tecnologia é cada vez mais avançada. Então, se a tecnologia avança, se as coisas caminham, nós também precisamos acompanhar essa evolução. Então, cabe às casas espíritas trazerem essas verdades, através das palestras, através dos cursos, através de seminários, enfim, usar as mais diversas possibilidades para estar empreendendo oportunidade de ensinamento, de aprendizado para todas as pessoas que adentram a um templo religioso, mais especificamente uma casa espírita, cumprindo assim o papel o qual Jesus nos dissera, que é o consolador, consolando a criatura sofrida, consolando aqueles seres que adentram a porta de uma casa espírita, muitas vezes dorida, destrocida intimamente, com as suas emoções no mais verdadeiro abaladas. E cabe a nós, é o nosso papel, de fazer como Cristo fizera, abraçar, receber, acolher e dizer, vem, eu estou aqui. Sem julgamentos, sem perguntar, sem querer questionar, não. Simplesmente recebe, simplesmente abraça. E nós precisamos estar atentos para o recebimento, para o acolhimento desses seres nas casas espíritas. As casas espíritas, a gente observa no caminhar, que estão ficando um tanto impessoais. A criatura humana não precisa de tanta impessoalidade. Nós precisamos de consolo. Foi por isso que o Cristo nos prometeu um consolador. Como nós estamos recebendo e abraçando os nossos irmãos que adentram a casa espírita? Como está sendo o nosso posicionamento? Pensando nisso, que Kardec, lá no dia 1º de abril de 1858, ele vai criar o primeiro centro espírita lá em Paris, dando nome de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Primeiro centro espírita. Ele abre, primeiro centro espírita do mundo, podemos dizer assim. E ele funda esse centro com o objetivo de estudar e aprofundar todos os fenômenos que resultam das relações entre o mundo físico e o mundo invisível. Então, observem, o mundo físico ou o mundo visível e o mundo invisível. Então, observem que ele vai falar, estudar e aprofundar os fenômenos. E aqui ele deixa claro que a doutrina espírita é uma doutrina fenomênica e não a doutrina de milagres. Com o advento dessa doutrina imortalista, cai por terra os milagres. Porque milagre apenas um pode fazer. Fenômenos é natural da natureza. É algo pertinente à natureza. E todos podem fazer, porque Jesus disse que tudo que ele faz, nós podíamos. Então, com essa fala crítica, cai por terra o aspecto de milagroso de Jesus. Ele não foi um homem milagroso, ele foi um homem que sabia manipular os fluidos. E tendo esse conhecimento, tendo essa ciência, ele manipulava muito bem, com perfeição, a ponto de aqueles que dele se aproximavam pedindo a cura, ele curava. Aqueles que lhe tocavam, simplesmente tocava, era curado. Assim nós temos prova da mulher hemorrágica, hemorraíça. E ela tinha convicção, amigos, ela tinha certeza plena. Se eu simplesmente tocar nas suas vestes, eu serei curada. E assim foi. Quem me tocou? Mas, mestre, em meio a essa multidão, saiu virtude de mim. E a mulher envergonhada, porque havia 12 anos naquele sofrimento, ela não podia casar, ela não podia ter uma convivência com outros seres, vivia afastada da sociedade, mesmo em família, mas afastada, porque ela não tinha mais pai, mais mãe, vivia com a sua madrasta. Mas aquela solidão íntima, e ela buscava essa cura.
porque curando o seu corpo, o seu espírito também estaria curado. Senhor, fora eu. E Jesus simplesmente abraça aquele ser. É esse abraço que muitos dos nossos irmãos batem nas portas espíritas, aguardando o abraço consolador. E assim, nós vemos o primeiro centro espírita no mundo no dia 1º de abril de 1858. E o primeiro centro espírita no Brasil vai acontecer exatamente no dia 17 de setembro de 1865. 1865, o primeiro centro espírita do Brasil é criado aqui em Salvador, e mais especificamente em Mata de São João, onde foi criado, onde foi estruturado o grupo familiar de espiritismo aqui no país, aqui no Brasil. Então, observem que as coisas tendem a crescer, tendem a caminhar. Se você está no trabalho do bem, continue. Se você quer distribuir sopa nas ruas, vá, faça. Se você... Que trabalho meritório você deseja fazer na causa do bem, não tenha medo nem receio. Vá. Chame Jesus, coloque-o à sua frente e siga adiante, porque com certeza teremos diversos ceareiros do Cristo, diversos discípulos crísticos com o propósito de ajudar. Vá destemido, porque o Cristo vai à sua frente e tudo irá transcorrer harmoniosamente. Se porventura algum imprevisto acontecer, não não venha criar temor por essa razão. Não. Jesus, conosco, ele nos cobre com a sua luz. E os espíritos, junto de nós, eles vão evitar que aconteça conosco aquilo que nós não temos necessidade de passar. Neste contexto, queridos amigos, vamos então compreender o que é o Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência, uma ciência que trata da natureza, origem, destinação, natureza, origem e destino dos espíritos. Aquela pergunta que nós tínhamos, quem sou? De onde vim? Para onde vou? Ele responde, quem sou? Somos espíritos. De onde nós viemos? Viemos do mundo espiritual. E para onde voltaremos? Para lá. Aquela lacuna que existia na alma da criatura humana, sem entender, com aqueles conflitos existenciais, vem essa doutrina imortalista, a doutrina da razão, que nos convida, que nos faz despertar consciência para uma fé racionalizada. Ele diz, tu és um espírito. E aí ele vem explicar essa relação do mundo invisível com o mundo corpóreo, que essa comunicação existe. Com certeza, todos nós, se nós fôssemos questionar a comunidade da nova era, todos certamente dariam o seu depoimento das vivências que já tiveram durante o sonho, das intuições que tiveram, dos avisos que receberam, das ideias que surgiram, das inspirações que tiveram, né? Em função dessa comunicação, dessa integração do mundo físico com o mundo invisível, ou o mundo visível e o mundo invisível. Então, essa relação existente é que prova, de maneira irrefutável, a existência desses seres além da matéria. Então, sendo o Espiritismo essa ciência, ela diz que nós precisamos estudar mais esse campo vasto de informações que tem a doutrina espírita. E nós, amigos, podemos dizer, nós sabemos muito pouco diante da dimensão, diante da vastidão de informações que nos traz o Espiritismo. No Livro dos Espíritos, no capítulo 1, item 6, ou melhor, item 5, vai nos dizer os benfeitores, o Espiritismo é a ciência nova, que vem revelar aos homens. Observe, vem o Espiritismo revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Está em perfeito acordo, está em congruência, né, em harmonia
digamos assim, com o conceito e com a afirmação do Espiritismo, sendo ele essa ciência que vem revelar para nós a existência desse mundo invisível, a existência do mundo espiritual. Que, aliás, fora isso que o Cristo fizera durante toda a sua existência, falar para nós, exemplificar para nós essa vida espiritual, a vida futura, a vida a qual nós precisamos nos preparar para lá estar. Preparar? E como é isso? Essa preparação vem através de 3 aspectos, 3 verbos: estudar, trabalhar e buscar sempre estarmos em oração, conectados com o Mestre. Então, estudo, trabalho e oração é a trilogia a qual nós necessitamos trilhar para, então, nos aproximarmos deste mundo belo e buscarmos viver de forma plena e salutar o mundo invisível. E nós trazemos aqui o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, no item 5, onde ele também diz: o Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Tudo se explica com muita naturalidade. Eu vou entender, nós já entendemos por que eu estou sofrendo agora, para que o sofrimento da mamãe, para que o sofrimento do papai, para que esta dor que nos causa nesse momento, por que fulano nos deixou, por que da separação, por que a criança nasce com defeitos, ou para quê? A pergunta é, para quê? Então, ela nos explica todos esses aspectos e essas explicações nos consola a alma. Nos consola, esclarece e o esclarecimento nos impulsiona a continuar no trabalho redentor, no trabalho de redenção espiritual, a redenção individual, porque os nossos benfeitores, em particular Allan Kardec, ele vai dizer que a evolução é pessoal e intransferível. Logo, a mãe não pode transferir a sua evolução para o filho. Ela pode, sim, orar, vibrar, pedir aos benfeitores, também orem por aquele filho, mas ela não tem como transferir a sua evolução para o outro. Por isso que os filhos precisam ouvir os conselhos de papai, né? Já que nós sabemos que vem o Espiritismo como essa chave para tornar fácil o nosso entendimento. Então, por mais que alguém diga que não compreenda, haverá sempre meios, possibilidades, formas para apresentar essas verdades e, então, a criatura que tenha boa vontade compreender. Mas qual é, então, queridos amigos, a missão do Espiritismo? Então, nós entendemos que cumpre a missão do Espiritismo de incentivar e disciplinar o derramamento da mediunidade pela carne. Como é que é isso? Ramatiz que fala isso para a gente no livro A Missão do Espiritismo. A missão de incentivar e disciplinar o derramamento da mediunidade pela carne. Então, é anunciando para nós todas as expressões mediúnicas que hoje nós temos notícia, que hoje nós temos conhecimento dos mais diversos médios em todas as filosofias religiosas. Uns afirmam que é revelação de Deus, outros dizem que Deus falou comigo, enfim, cada um apresenta de uma forma essas expressões, essas manifestações mediúnicas. E isso está sendo derramado sobre todas as criaturas. E nós precisamos decodificar todas essas manifestações, porque ao entender, né, nós vamos buscar disciplinar essa mediunidade. E como eu posso disciplinar? Através do conhecimento, através do estudo. Essa é a única forma a qual nós podemos disciplinar a nossa mediunidade, estudando. Não há outro verbo. Assim, o estudo, o trabalho é a oração. Então, esses 3 verbos vai nos impulsionar ao entendimento e, consequentemente, ao processo disciplinador e que nos estimula, que nos incentiva a continuar na busca sempre, porque nós ainda não estamos prontos e falta muito para essa prontidão, para essa liberação psíquica
psíquica da energia a qual nós absorvemos outrora. Lá no livro Roteiro de Emmanuel, com Francisco Cândido Xavier, ele vai nos afirmar que o Espiritismo é acima de tudo. Olha que fantástico, amigos. Percebamos. Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro Roteiro, ele vai dizer: o Espiritismo é, acima de tudo, o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Quando a gente desperta a consciência, lembremos daquela fala do Cristo, quando ele diz: conhece a verdade, pois essa verdade vai te libertar. Quanto nós hoje afirmamos? Se eu tivesse o conhecimento hoje que eu tinha ontem, ou melhor, se o conhecimento que eu tenho hoje tivesse ontem, eu não teria cometido tantos equívocos. Eu seria uma pessoa diferente. Mas lembremos, tudo na sua hora. Que bom que já temos hoje esse conhecimento. Ele vai nos estimular, ele vai nos empolgar a cometer menos erros, a entender que, de posse desse conteúdo, nós necessitamos de um esforço maior para não fazer aquilo que nós já entendemos que não mais nos compete. Imagine, eu já sei que não devo viver com um jovem que já tenha um compromisso, não devo me envolver com ele. Mesmo sabendo disso, que vai de encontro aos princípios, eu vou fazer isso? Não nos cabe. Costumo dizer assim, Celso e da Gata, que a minha religião não permite, os meus princípios não permitem, a minha consciência não me autoriza tal comportamento. Quantos irmãos nossos ainda estão presos nessa ilusão? Vamos sair desse estágio. Esse estágio não mais nos pertence. É o estágio, a época dos primatas, e nós já caminhamos um pouco. Não fazemos mais parte do primitivismo. Já estamos no mundo de prova e expiação, saindo dele para a regeneração. Todavia, para estar no plano de regeneração, será preciso extirpar da nossa conduta comportamentos que é pertinente ao mundo dos primatas. E nós estamos neste mundo de regeneração, precisamos compactuar com esse campo energético, que é o mundo mais sutil, onde o bem vai prevalecer, onde o espírito vai prevalecer sobre a matéria, onde a razão vai estar mais acentuada. Para tanto, nós precisamos estudar e nos comprometer para viver essas verdades aqui e agora. Não precisamos, de maneira alguma, ficarmos presos ao passado. Vamos viver o presente. O nome já diz, é um presente. Então, vamos vivê-lo, nos preparando hoje para amanhã. Aí a gente recorda, quando o Chico afirma, embora eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, mas eu posso começar hoje ou agora e fazer um novo fim. E o nosso fim é um fim feliz, é um fim de harmonia, é um fim que estivera, não fim, ou quando eu me refiro ao fim, é nessa existência, no aqui e agora. Finalizar essa existência. Fazemos como fizera João Evangelista, quase 100 anos, apenas recosta nos seus aposentos, e então ele sente um estralo no seu crânio, e quando isso estrala, ele já se vê fora do corpo, e vê aquela legião de espíritos o aguardando. E lá estava seu pai e sua mãe, Salomé e Zebedeu, o aguardando para abraçá-lo. Seja bem-vindo, meu filho, ao mundo da verdade. Em seguida está Maria de Nazaré. E ele vai lá e recorda, olha, gente, provando que nós somos espíritos. E ele recorda quando Cristo, ali no Calvário, lhe diz: eis aí a tua mãe. Maria, eis aí o meu filho. Então ele se ajoelha e beija as mãos de Maria, aquele levo de amor, envolvido por aquela paz que envolve toda a sua alma. Mais adiante ele encontra Jesus e Paulo. Quando ele se ajoelha, então, para reverenciar aquele que ele tanto amou, Paulo levanta, o abraça, e eles seguem para regiões infinitas, regiões belíssimas.
porque ele tinha esse mérito pelo trabalho, pelo comprometimento dele para com Cristo. E isso é possível a todos nós. Muitos os chamados e poucos escolhidos. Amigos, todos nós somos convidados a viver a mensagem de Jesus e sermos abraçados quando estivermos neste mundo da verdade pelo próprio Cristo. Só depende de nós. Como o último discípulo de Jesus a voltar à pátria, que fora João, o evangelista, ter a bênção de Nossa Senhora estar lá lhe aguardando. O que nos deixa feliz é que isso é acessível a toda a humanidade. Queiramos, vamos querer viver essa verdade. No Livro dos Espíritos, lá na questão 627, os benfeitores do mundo maior vai nos afirmar que nossa missão é de abrir os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, os falsos profetas, aqueles que dizem que estão trazendo a verdade, e quando na verdade é apenas a sua verdade, a verdade que lhe convém, e não a verdade universal. O Espiritismo é uma doutrina universalista, é uma doutrina que liberta a criatura humana das suas amarras, das suas crenças, dos seus padrões. Ela nos deixa livre para pensar e ela nos responsabiliza por tudo que nos acontece. Tudo que nos acontece é uma responsabilidade nossa. Por isso que ele vem confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas. Não cabe mais para nós nos mantermos no processo da hipocrisia. Precisamos sair deste patamar. Precisamos entender da nossa responsabilidade de sermos cartas vivas do Jesus. De viver o Cristo a ponto das pessoas chegarem próximo de nós, sentir a energia crística. É possível, pelo esforço próprio. Quando nós mudamos o nosso psiquismo, mudamos a nossa forma de pensar, quando nós nos esforçamos para assistirmos coisas salutares, ler informações com preciosidade, informações positivas, informações que nos deixam um ensinamento proveitoso, que nos imita atitudes de um bom cristão. Então, todo esse esforço nosso, pautado nesta mudança de todos esses aspectos, pensamento, o falar também é importante. O que é que nós estamos falando? O meu falar está condizente com as minhas atitudes, com o meu pensamento, com aquilo que eu sinto, estando ok, nós possamos continuar. Mas no cotidiano, se a gente observa essa mudança diferente, aí quando Jesus fala, está lá, os hipócritas, lembra os fariseus na época de Jesus? Eles falavam muito e não viviam nada. Será, amigos? Vamos refletir. Será que nós estamos ainda hoje nos comportando como os fariseus à época de Jesus? O Evangelho segundo o Espiritismo está aí. Esse código de ética fabuloso, incansável, nos convidando constantemente para essa mudança de conduta, essa mudança de comportamento. O mais, eu posso afirmar assim, o mais grandioso nisso tudo é que só nós, podemos decidir qual o momento de que realmente nós queremos seguir, viver esse código de ética. Ah, mas eu vou viver certinho o tempo inteiro? É o nosso papel. É o nosso dever buscar vivermos essa retidão comportamental. E então, nós trazemos também o objetivo do Espiritismo, que está lá no livro Verdade, Caminho, Verdade e Vida, de Chico com Emmanuel, quando Emmanuel diz para nós, o objetivo do Espiritismo é ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. É nos ensinar a ler os sinais, e nós já temos diversos sinais, porque nós estamos na casa espírita. Nós não pertencemos ao planeta Terra. Nós estamos aqui na condição de espíritos exilados, porque nós acreditamos na reencarnação.
Logo, nós necessitamos aproveitar esses sinais e nos esforçarmos todos os dias para nos iluminarmos, iluminar aquele que está à nossa volta e caminharmos em direção à espiritualidade superior. Então, o objetivo do Espiritismo é ensinar os homens a ler esses sinais que estão aí à nossa frente. Vamos tirar o véu dos nossos olhos e compreendermos as verdades imortais que nos foram ensinadas pelo ressuscitado da Galileia. Esse ressuscitado, o Rabi da Galileia, que ainda hoje caminha entre nós, nos apoiando, nos sustentando, nos estimulando, dizendo, não temas, eu estou aqui. E nós podemos ler isso lá em Jeremias, capítulo 1:8, quando ele afirma, eu estou convosco e sempre permanecerei. E vale lembrar que todas as promessas crísticas são cumpridas. Ele cumpre suas promessas. Então, que possamos confiar, saber, ter convicção, seguirmos em frente, levantar a cabeça e caminharmos, porque nós acreditamos neste profeta, o maior profeta da história da humanidade, nos dizia. Aí nós vamos e afirmamos, como que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 6. No Antigo Testamento, teve Moisés a sua personificação. No Novo Testamento, nós temos o Cristo. O Cristo sendo a segunda revelação. Moisés, a primeira revelação. E vem o Espiritismo com o papel de executar, de concluir a obra começada por Moisés, continuada por Jesus, e ela vai, então, dar a conclusão. Ela quem? A doutrina espírita. Ela vai concluir toda esta obra de restauração, de despertar de consciência, de abrir os olhos das criaturas humanas, dissipar os orgulhosos, dissipar as trevas. É o papel do Espiritismo. É sendo essa terceira revelação, onde diz o homem, opa, você é responsável por tudo que lhe acontece. Mas como? A sua forma de pensar, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir. Porque há pessoas que têm uma conexão em ser negativistas. Será que vai dar certo? Poxa, eu não sei se eu vou. Não, você precisa afirmar, já deu certo, eu quero, eu vou. E sempre colocando Jesus em todo contexto. Uma criatura que ora, ela tem uma vida diferente. Uma criatura que coloca Jesus na sua vida, tudo, sem sombra de dúvida, é diferente. No capítulo 1, item 7, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele afirma para nós, e disse o Cristo, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe a execução. Vivermos estas verdades que o Cristo nos dá notícia. Viver este princípio, ou esses princípios, é a razão pela qual nós estamos reencarnados. Desenvolvermos em nós a fraternidade, a caridade, o sentimento de gratidão. Sabermos agradecer pelo que nós somos, pelo que já somos, pelo que já temos. Sabermos reconhecer a força que nos envolve, que é essa força de luz. Acreditar que nós somos essas luzes eternas. Nós somos o amor divino. Nós somos imagem e semelhança de Deus. No Livro dos Espíritos, na conclusão 5, nos afirma os benfeitores. O Espiritismo é forte. Por que ele é forte? Porque ele se assenta sobre as próprias bases da religião. E quais são as bases de uma religião? Qualquer religião. Ela tem por base 4 princípios. Primeiro, Deus. Segundo, a alma, as penas e as recompensas futuras. Então, a doutrina espírita está respaldada nesses 4 princípios. Princípios esses que nós precisamos estudar para, então, compreendermos essas penas e essas recompensas. O que são essas penas? São as sanções. Sanções dos erros que nós cometemos, dos equívocos cometidos por nós. Então, naturalmente que teremos sanções a responder. Toda criatura humana, no aqui e agora, se ela infringe alguma lei humana, ela precisa responder. As leis divinas não são diferentes. Livro dos Espíritos, capítulo 3,
as leis divinas, as leis naturais, né? Deus, amor e justiça, a lei do trabalho, a lei de conservação, de destruição, lá estão todas as leis. Então, Deus, alma, as penas e as recompensas futuras, esses são os princípios dos quais todos nós precisamos nos debruçar para estudar. E neste contexto, concluindo a nossa fala desta noite, onde nós já ficamos eternamente gratos pela divina oportunidade, nós só pedimos para que todos nós possamos nos debruçarmos nos livros da codificação e entendermos essas verdades imorredoras trazidas pelo Cristo e ratificada pelo Espiritismo, onde ela diz que vale a pena e que é preciso nós nos transformarmos, que é essa transformação que vai facultar a nossa morada em um mundo feliz. Queridos amigos, muita paz. E que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Microfone, Celso. Celso? Eu acho que Celso ficou sem... Mas ele está com o microfone ligado. É. Mas... Será que ele não está ouvindo? Pode falar, Celso. Aí está lhe ouvindo, Celso. Não sei o que foi que eu ouvi aí. Está ouvindo agora? Ah, agora sim. Está tendo uma dificuldadezinha aqui, mas foi resolvido. No início, eu soldei os trabalhadores todos lá da Nova Era e esqueci de uma pessoa também que é muito especial. Lá nós temos um trabalho de 15 em 15 dias, que é o trabalho da sopa, que distribui para muita gente lá, carente lá. Todo lugar tem pessoas carentes, né? Mas esse trabalho é um trabalho belíssimo, que a Comunidade Espírita Nova Era faz de 15 em 15 dias. Toda segunda-feira, de 15 em 15, é feito esse trabalho. E tem uma ajuda de uma trabalhadora lá, Lucinha, junto com Madalena, esposa de Alberto, e junto com a nossa querida Jana também. Então, eu quis saudar esses trabalhadores também com esse belíssimo trabalho, que é um trabalho de muito amor e de caridade. Renilda, muito obrigado, né? Deus te abençoe, te proteja por esse trabalho maravilhoso. Falar do Espiritismo sempre é muito importante. A gente podia falar aqui a noite toda, né? Tem assunto para a noite toda. E agradecemos a Deus que possa ter outras oportunidades para que você possa chegar aqui conosco. Tá bom, querida? Tá bom, estamos às ordens, você sabe disso. Sei disso. Agora a gente vai fazer o nosso fechamento com o nosso querido Luciano da Gata. E que Deus abençoe a todos nós. É isso aí. Viva Jesus. Viva Jesus. Parabéns, Renilda. Tema bem. Obrigada, eu fiquei fixado aqui. Eu estava aqui nos bastidores só te ouvindo. Vamos lá. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida.
forte abraço. Viva Jesus! Boa noite. Tchau, tchau.